Paz do Senhor, povo de Deus, e a todos que estão nos assistindo, nos dando prazer da sua audiência nesse programa Escola Bíblica Dominical, nessa TV abençoadíssima, TV ADNP. Feliz ano novo mais uma vez, que Deus os abençoe grandemente nesse ano que se inicia, e estamos também começando um novo trimestre em 2015, primeiro trimestre da lição nova, um novo currículo, um novo projeto que a CPAD organizou, e o tema desse trimestre é os 10 mandamentos, os valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Vamos então para a primeira lição, que tem como tema Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Você pode aí pegar a sua revista, você que está munido dela, você que não está, pegue aí rapidamente. Vamos acompanhar junto essa lição maravilhosa, uma lição bastante didática, bastante proveitosa para nossas vidas. Então vamos lá ao texto áureo dessa lição. O texto áureo está escrito assim: quem são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas. Romanos 9, versículo 4, pessoal. Vamos para a verdade prática? A verdade prática é esta: uma nova nação desapontava no horizonte, precisava de uma legislação que definisse as bases em que o povo devia viver, isto é, fundamentada nas promessas feitas aos patriarcas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Esse trimestre, como falamos, vai tratar sobre os 10 mandamentos, o decálogo, que é a consistência básica da legislação mosaica. Interessante que um autor, comentando sobre o acontecimento no Sinai, de Deus, onde Moisés teve um encontro com Deus, ele diz que o mais importante não foi o fato de Deus ter se manifestado a Moisés, e sim o ocorrido fato de Deus ter revelado de uma forma verbal o seu pensamento e a sua vontade para o seu povo. Os 10 mandamentos, temos aí muitos filmes falando sobre isso, muitas literaturas, vários autores renomados, vários teólogos falam, e nessa aula nesse trimestre com certeza nós vamos nos aperfeiçoar nesse assunto. Então vamos para o primeiro tópico, para a primeira parte da lição, cujo tópico é a promulgação da lei. A solenidade é o subtópico. Como que aconteceu o início disso? Você sabe que eu gostaria de ler com vocês em Êxodo, o capítulo 19, versículo 1 ao 3, para nós iniciarmos essa síntese da aula desse tema do primeiro trimestre, a primeira aula. Vamos lá. Êxodo 19, do 1 ao 3 somente. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Glória seja dada a Deus. Meus amados irmãos, pelo contexto bíblico, nós sabemos que após 3 meses da saída do Egito, Deus promulgou essa lei, esse ritual de conserto ao povo de Israel, que permaneceu naquele lugar aproximadamente 1 ano. E a revelação começa aqui no livro de Êxodo, mas ela também se estende até o livro de Levítico. O Pentateuco, ele é interessante porque começa em Gênesis, falando da criação, e também o início da história do povo judeus, através de Abraão, através dos patriarcas. E Êxodo dá essa continuidade, mas também o
o início da revelação da lei de Deus, da vontade do Senhor ao seu povo. E já o livro de Números, ele relata a peregrinação do povo de Israel no Egito, todos os acontecimentos que ali se passaram. E o livro de Deuteronômio, que é um apanhado de reflexão, vamos dizer assim, um resumo, uma recapitulação dessa lei. E também uma exortação ao povo para lembrar o que aconteceu no Egito, como Deus livrou com um braço forte, o que aconteceu no deserto, na peregrinação, uma reflexão no livro de Deuteronômio totalmente ao povo de Israel para a busca pela santidade. O segundo subtópico é a credibilidade de Moisés. Que Moisés era um homem de Deus, não havia dúvida. Por tudo que aconteceu com ele, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus e a voz de Deus era audível. Muitos ouviram Deus falando com Moisés. Moisés, podemos dizer que ele começa a inauguração da classe de profetas do Senhor. Só lembrando que profeta é aquele que representa Deus diante do povo. O ministério profético era esse, diferente do ministério sacerdotal, que era um homem que representava o povo diante de Deus. E pelos acontecimentos sobrenaturais que aconteceram na vida de Moisés, não houve dúvida de que ele era realmente esse mediador entre Deus e o seu povo. Aquele que recebera direto de Deus o que Deus queria passar direto para o seu povo. E o cristianismo é isso também. Através da pessoa de Jesus Cristo, Deus nos passou o que Ele queria, a sua vontade, para a igreja do Senhor. Vamos então para o terceiro subtópico, que é a lei. O que era a lei? Moisés recebeu essa lei. E os judeus consideram a expressão máxima de toda a vivência. O termo hebraico para Torá, lei, aparece no Antigo Testamento com a definição de instrução, ensino, norma e código legal. E a Septuaginta usa uma outra palavra grega, mas também com o mesmo significado. E o Pentateuco nos revela dados profundos sobre essa lei. Segundo os rabinos, a tradição rabínica, essa lei contém 613 preceitos, 248 mandamentos e 365 proibições. Esse é a primeira parte da lição, com o seu tópico dividido nesse subtópico. Então vamos para a síntese desse tópico primeiro. A lei foi entregue a Moisés no Monte Sinai. O legislador de Israel cumpriu o papel de mediador entre a vontade de Deus e o povo de Deus. Lembrando que essa mediação de Moisés entre Deus e o seu povo, e o povo de Deus, aponta também para Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a Epístola a Timóteo, ele vai dizer que ele é o mediador entre Deus e o homem, só há um, Jesus Cristo, o homem. Como a Bíblia é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo tópico da lição, a segunda parte, que são os códigos. Os críticos classificaram esses códigos de uma maneira interessante. Eles classificaram como os 10 mandamentos, que é o topo, encabeça essa lista, vamos dizer assim. Também um código da aliança, o código de santidade, o código sacerdotal e o código deuteronômio, ou código deuteronômico. Essa classificação, ela está na Bíblia, mas não totalmente codificada, já que eles assim o classificaram. E o subtópico 2 diz o que há de concreto nisso. O que há de concreto que o resumo de tudo isso é que a lei foi dada para Moisés e autenticada. O próprio Senhor Jesus chamava o Pentateuco de a lei de Moisés.
sobre essas codificações, não existe provas bíblicas nem expressivas para dizer que havia um código isolado da lei. Então podemos passar isso através desse subtópico. Então vamos para a síntese do tópico 2, que ela é bem resumida. Embora os críticos bíblicos afirmem que os escritos atribuídos a Moisés são fragmentados, a Bíblia inteira, bem como o testemunho de Jesus Cristo, atribui a Moisés a autoria do Pentateuco. Lucas 24, versículo 44, você pode depois lê-lo, serve como auxílio para a sua aula. Vamos ao terceiro tópico, a terceira parte, que é o conserto. O que é um conserto? O termo conserto usado no Antigo Testamento é berit, que significa pacto ou aliança, que é praticamente uma obrigação feita entre pessoas, amigos, sociedade, divindade. E eu quero explicar alguma coisa aqui que talvez nos ajudará. No Oriente Antigo, quando duas pessoas iam fazer um pacto, uma aliança, se matava um animal e se dividia esse animal em duas partes. E se colocava uma parte do lado esquerdo, outra parte do lado direito, e as duas partes envolvidas, as duas pessoas envolvidas nesse pacto, passava no meio da divisão daquelas partes dos animais, desse animal. Isso era um selamento dessa aliança, porque se lá na frente algumas das partes, alguém não cumprisse o pacto, a aliança, estava demonstrando que o que aconteceu com aquele animal, assim seria com aquele que não cumprisse esse conserto. É interessante que foi esse o conserto que Deus fez com o povo. Esse conserto foi de um Deus soberano, um Deus criador, que revelou ao seu povo aquilo que ele queria que o seu povo realizasse, para haver ali uma plena comunhão entre criatura e criador, entre Deus e povo. E essa palavra a Septuaginta traduziu para o grego diatike, que também tem o mesmo significado, pacto ou aliança. E essa palavra é a mesma usada pelo Senhor Jesus quando ele instituiu a ceia. Como está lá em Mateus 26, 28, o Senhor Jesus fala que esse é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, derramado para a remissão de pecados, derramado por muitos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, Paulo vai dizer semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Assim como houve um concerto de Deus com Israel, também houve um concerto de Deus com a sua igreja. Um outro fator importante, cultural, é que alguns povos antigos também, quando eles iam selar uma aliança, geralmente o líder ou as partes envolvidas faziam um sangramento, às vezes no dedo ou no pulso, e cada um sangrava uma gota de sangue, uma quantidade lá, e se misturava aquele sangue para dizer que ali foi feito um pacto, uma aliança, está misturada, não há como quebrar essa aliança. E isso nos mostra como que se levava a sério o pacto, a aliança, o concerto, e como Deus leva a sério o pacto com o seu povo, e muitas das vezes nós não levamos assim. Israel muitas das vezes não levou isso a sério. Agora, como eram os preparativos para esse concerto, né? Os preparativos era porque Deus já vinha anunciando esse concerto através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. E agora
a confirmação dessa aliança, desse pacto, estava totalmente associado com o que Deus queria fazer com o seu povo. A promessa precisava ir adiante. O povo precisava entender a vontade de Deus, o conceito de Deus, como agradar a Deus. Eu sempre fiquei meditando, por que a lei existe? Porque exatamente para que saiba o que é errado, o que está dentro ou fora da lei. Israel, mesmo tendo as promessas e algumas revelações da vontade de Deus através dos patriarcas, precisava da confirmação dessa lei para ser estabelecida como uma nação, um governo escolhido por Deus, eleito por Deus. Esse é o subtópico 2, preparativo. O subtópico 3 é o concerto do Sinai. Esse concerto era baseado, como toda aliança, todo pacto, em partes envolvidas. A primeira parte, está em Êxodo 19:5, é o Senhor Jeová, porque ele diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Deus é a primeira parte envolvida nisso aí. E a segunda parte era o povo de Israel. Eles precisavam fazer a vontade daquele que tinha como princípio estabelecer a sua vontade. Era um concerto temporal. É nítido isso. Era um concerto que não abrangia a extensão de tempos. E tinha um mediador que, embora fosse um homem escolhido por Deus, era um homem limitado, era um homem finito, era um homem que tinha suas fraquezas. E isso é diferente da nova aliança de Jesus Cristo, cujo mediador é um homem perfeito, é o eterno Filho de Deus, que fez, porque o Senhor tinha feito aliança com Israel, a lei era para Israel, mas agora o pacto com Jesus Cristo é para toda a humanidade, feita por um homem perfeito, para termos eternais. E o quarto subtópico é o livro do concerto. Em Gênesis 24, versículo 7, fala desse livro que o Senhor pediu para passar ao povo de Israel, o que estava escrito no livro que Moisés trazia. Já havia alguns relatos do Senhor, que o Senhor pedira para Moisés escrever, mas aqui se refere a uma coleção de ordenanças e princípios e mandamentos de Deus dada a Moisés. Esse era o livro do concerto. Lembramos que o livro, numa linguagem bíblica, sempre dá uma expressão de fidelidade. Vamos para a síntese assim, do tópico 3. Enquanto o Antigo Testamento fala de 3 concertos, os de Noé, Abraão e Israel, o Novo revela uma nova e suficiente aliança. Jesus Cristo se fez homem. Lembrando que o Antigo Testamento, como diz na síntese, tem a aliança de Noé, a aliança de Abraão e a aliança de Israel no Sinai. Também há outras alianças subjacentes, como a aliança davídica, feita a Davi, e a aliança do Éden. Mas essas 3 revelam a consistência das alianças feitas com Deus no Antigo Testamento e aponta para a aliança que Deus fez através do seu Filho com a igreja. Vamos então para a parte 4 da lição. Os holocaustos. A lei foi dada ao povo. E como seria celebrada essa lei? Ela seria celebrada com sacrifícios de animais. Está em Êxodo 20, versículo 4. O termo holocausto em hebraico é olá, e significa o que sobe, pois a vítima era sacrificada e era queimada, e essa queima subia, como o significado da palavra, em forma de fumaça. Isso chegava como cheiro suave à presença de Deus,
representando ali a aliança confirmada por Deus. Quando essa vítima era dilacerada para o sacrifício e totalmente queimada, isso era um sinal que o ofertante estava realmente consagrado a Deus. Consagramos tudo ao Senhor, Jeová. Essa era a representação do sacrifício do Senhor. Uma oferta totalmente queimada no altar do Senhor. Era considerado como um dos sacrifícios mais perfeitos. E hoje nós sabemos que o maior sacrifício de todos, sem sombra de dúvida, foi o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. O segundo subtópico dessa parte da lição é o sangue. Deus mandou que Moisés oferecesse o sacrifício e que o sangue fosse aspergido sobre o altar e sobre o povo. Sobre o altar, para dar esse sistema, ele era um sistema de substituição, redenção, perdão e sacrifício. Toda vez que o sangue aparece na Bíblia, ele faz nos lembrar de vida. E aqui não foge esse princípio, como está no livro de Levítico. Eu achei interessante aqui a parte da lição. O sangue aqui era ponto de união entre Deus e o seu povo. Era o elo de ligação. Quando se derramava o sangue, Israel estava afirmando espiritualmente, dizendo: nós temos aliança com aquele que representa a vida para nós. E isso também aponta para o Novo Testamento. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário por nós. O escritor aos Hebreus lembra que sem derramamento de sangue não há remissão pelos pecados. E depois você lê em Hebreus capítulo 9, todo o capítulo você vai ver a analogia que o escritor faz com todo esse ritual do sangue aqui. Uma analogia interessante que mostra a velha aliança e a nova aliança. Em todo instante demonstra que a nova aliança é superior em vários aspectos à aliança antiga. É uma comparação teológica e doutrinária maravilhosa que nós podemos aplicar também em nossas vidas, na nossa aula, de como o Senhor Jesus selou com o seu próprio sangue. Se o sangue era derramado sobre o altar, se o sangue era aspergido sobre o altar e sobre o povo, não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como diz o subtópico 3, aspersão. Eu quero ler para você entender como podemos aplicar muito isso aqui. Moisés colocou metade do sangue em bacia e aspergiu outra metade sobre o altar. Êxodo 24, versículo 6. O sangue das bacias foi aspergido sobre o povo, como recipiente das bênçãos de Deus e a parte do concerto. O sangue do altar representa o próprio Deus e a outra parte é a aliança, visto que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, como eu disse. Tudo isso era também um prenúncio da redenção de Cristo. Era um jogado sangue aspergido de alguma maneira sobre o altar, sobre o povo. Isso já era uma tipologia do que ia acontecer. Israel é usado aqui por Deus como povo escolhido. Você deve sempre se lembrar que as promessas que Deus fez a Israel, elas são eternas, assim como as promessas feitas à igreja. Só que muitas promessas para Israel, como nós estudamos até no livro de Daniel, na lição passada, elas vão se cumprir num tempo determinado. Porque Deus não muda. O que Ele prometeu se cumprir. Ele chamou Israel de um povo zeloso, um povo que Ele escolheu, um povo eleito. E aqui essa aspersão funcionava da seguinte forma.
Uma metade era posto numa bacia, a outra metade era aspergida sobre o povo. E a metade que era feita sobre o altar representava Deus, e sobre o povo as bênçãos de Deus. Isso já dá um prenúncio da redenção de Cristo. Toda a lei de Israel, todos os atos de Deus para com Israel, aponta para Cristo. Nós não temos dúvida disso. Vamos então para a síntese do tópico 4. Deus informou a Moisés na lei a constituição de sacrifícios santos, os holocaustos, derramamento de sangue, aspersão do sangue. Olha como a preocupação de Deus em revelar ao seu povo. Deus falou no Monte Sinai. Deus continua falando. Quando nós formos estudar sobre a lição de idolatria, nós vamos ver o seguinte: o povo antigo, o povo em volta de Israel, procurava adorar deuses feitos de mão porque eles viam, mas era Deus que eles viam e não falava. Deus queria mostrar para Israel o contrário. Era um Deus que não foi criado por mãos humanas, que eles não viam, mas era um Deus que falava e falava poderosamente ao seu povo. A grandeza desse acontecimento, do que aconteceu no Sinai, a manifestação de Deus Todo-Poderoso ao seu povo, através de um mediador. Com certeza também todo o significado das cerimônias, os rituais, o modo de como Deus queria que fizesse, as ordenanças, as leis, os mandamentos. É rico, mas com certeza demonstra também que a figura do Filho de Deus está no cumprimento de tudo isso para os dias vindouros. Por isso que Jesus sempre falava que nisso se consiste a lei e os profetas, porque ele veio para cumprir a lei e derramar a sua graça ao seu povo. Lembrando que é praticamente uma lição introdutória dos 10 mandamentos. Parece ser meio complicada, mas ela não é. Ela demonstra alguns princípios que dá para nós aplicarmos na sala de aula, nessa pequena síntese, nessa humilde síntese minha. Quero louvar a Deus pela sua vida. Se você tem uma boa aula, mais uma vez feliz ano novo. Continue nesse empenho de fazer a obra de Deus. Eu sempre falo que para ensinar sobre Deus nós devemos conhecer de Deus. Moisés, para falar sobre Deus, ele conheceu a face de Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.